vendas novas. No seu número de 13 de maio de 1857, o Jornal do Comércio confirmava que estava em construção o caminho de ferro para vendas novas. Dia 12 de agosto, uma quarta-feira, já se esperava grande concorrência de passageiros para o quadrante no fim de semana que se aproximava. A companhia de vapores já anunciara 27 carreiras para estes 3 dias, pois além da festa de Nossa Senhora da Assunção, havia uma grande curiosidade de ver os caminhos de ferro do sul. Nada sabemos sobre a dureza no trabalho da construção de aterros e desaterros, na construção de estações de oficinas, edifícios acessórios ou casas de guarda, no erguer de barreiras, passagens de nível, sedes, plataformas giratórias, reservatórios, aparelhos hidráulicos e no estabelecimento de telégrafo elétrico ao longo da via férrea. A 15 de junho de 1858 foi inaugurada a linha férrea Barreiro-Bombelos e, no princípio de 1860, o troço Barreiro-Vendas Novas já estava praticamente construído. Não admira, pois, que a 6 de janeiro do mesmo ano o governo assina um contrato com uma companhia constituída por Charles Mangles, John Chapman, George Towson e Robert Robinson para a construção do caminho de ferro de Vendas Novas para Évora e a Beja. A bifurcação prevista para Évora e Beja estava situada em Santiago do Escoral e o governo concedia à companhia um subsídio de 16 contos por quilómetro. No dia 21 de abril de 1860, a Câmara de Montemor discutiu o traçado para um novo caminho de ferro entre Évora e Beja. Entrou em discussão na Câmara de Deputados e concluiu que o projeto ameaçava de morte a vila de Montemor. Foi então que o jornalista escreveu no Jornal de Comércio, no número de 30 de abril de 1860, a nova estação de Vendas Novas. Depois desta minha grande surpresa, a estação do Barreiro, partimos para Vendas Novas que fica a cerca de 57 km do Barreiro. E aí observei que se achava em muito adiantada construção uma estação, de segunda ordem, proporcionalmente espaçosa, de uma forma elegante e fora de comum. O Palácio das Vendas Novas fez a direção de servir um ligeiro, mas apropriado refresco. Como a República, a Aldeia, vir à Vila. Os sinais de adesão de Vendas Novas ao regime republicano manifestam-se largamente na toponímia. A Rua da Liberdade, já em 70, 13 de fevereiro de 1911, as ruas Eleodoro Salgado, Rua Bernardino Machado, Rua António José de Almeida, Rua Gago Coutinho, Rua Sacadura Cabral e Rua 1º de Maio. A Rua da Liberdade tinha ligações com a Rua Joaquim Pedro de Matos, vereador de Vendas Novas, com as ruas Gago Coutinho, Sacadura Cabral e 1º de Maio. As três últimas foram batizadas a 6 de novembro de 1922. As duas primeiras em homenagem aos relevantes serviços prestados à pátria pelos intrépidos aviadores e para perpetuar o seu glorioso feito. A última em homenagem à laboriosa classe proletária daquela vila. Considerando que Vendas Novas era o baluarte do Partido Republicano do Conselho, conquistado com o sacrifício dado em plena vigência do regime monárquico. Mas a adesão ao regime republicano não tem a ver somente com a toponímia. A 5 de janeiro de 1914, o vereador da Câmara, João António de Almeida, escrevia a moção apresentada nessa data. A 3 de janeiro de 1921, o mesmo vereador Espírito Santo criou à Câmara de Montemor a expropriação para a utilidade pública de um cerrado para a construção de um hospital e de outros melhoramentos. Este baluarte republicano viu premiado o seu empenho logo no primeiro ano de regime, quando a 21 de agosto de 1911, por proposta do vereador Espírito Santo, foi entusiasticamente resolvido que se representasse ao governo a passagem de Vendas Novas à vila, mas não se tratava somente de títulos. A 20 de março de 1911 surge a primeira proposta para a construção dos lotes. A 5 de janeiro de 1916 decide-se a construção de matadouro, canalização, esgotos e a instalação do posto de socorros médicos. A 2 de outubro de 1919, o comerciante industrial de Vendas Novas, Augusto José Bassado Lemos, organiza uma empresa com maioria de capitais portugueses, obtendo exclusivo por 35 anos o abastecimento de energia elétrica a Vendas Novas. E em junho de 1922, defendendo a construção de 40 km de estrada entre Vendas Novas e Alcácer, o vereador Espírito Santo enaltecia a riqueza agrícola e mineira de Vendas Novas. Além do carvão vegetal, da cortiça, da casca e dos cereais, declarava Vendas Novas riquíssimo em cobre, ferro e carvão mineral, referindo expressamente a mina da Serrinha. Mas a vila continuava sem luz elétrica e sem esgotos. Logo em fevereiro de 1911, se pedia a instalação de um urinol, em exercício em abril de 1914, pois nessa data se propunha a pintura dos urinóis e dos candeeiros públicos. No resto, continuava o serviço prestado pelas carroças, a dos jets e a do lixo, cujo concerto solicitava em fevereiro de 1914. Aquela caceta enchia-se tudo de gente. Café Oliveira tinha uma grande esplanada, enchia-se tudo de gente. Da perna
Viana do Sequeira, havia estabelecimentos antigos com grande movimentação, grande vida. Este Café Ribeiro abria às 6 da manhã, fechava às 2 horas da noite. Tinha à volta de, eu não quero errar, mas 18 empregados. Fazia 2 turnos, 3 turnos, com 3 ou 4 ao balcão e 3 ou 4 cá fora às mesas. E havia um movimento, aquela casa tinha um movimento, tinha fama até no estrangeiro, com as chamas de lombo, as queijadas. Aquilo era uma coisa especial mesmo. E agora é as bifanas. Mas naquele tempo era as chamas de lombo do Café Ribeiro. Os bifes à Nicola do Café Ribeiro. Vendas Novas era quase uma aldeia pouco maior do que Cabrela, quando eu vim para Vendas Novas, quando tinha 13 anos. Isto era de facto uma terra pequena, a zona onde os meus pais moravam era praticamente campo, era uma Foz da Misericórdia. Eu vinha para o centro da cidade por caminhos de pé posto que havia. Estou lembrado muitas vezes daqui, esta zona, junto à Avenida 25 de Abril, era um ermo, era uma quantidade de sobreiros que havia junto aqui, porque já haviam algumas construções da Avenida 25 de Abril para o lado dentro da cidade, onde há hoje, não é? Muito poucas, mas umas casas velhas de 3 ou 4, se calhar, e havia um muro, assim, um alto de terra, todo ao comprimento, com uma grande quantidade de sobreiros, onde havia uma vereda onde se passava de bicicleta pedal. Devia ser 57, 58, por aí. Eu estava na sala de aula, enfim, onde funcionava a escola, com os miúdos, e de repente, estava assim um dia cinzento, como está hoje, e de repente faz-se um clarão na sala, foi o telhado, com o vento, foi uma rajada de vento, levou o telhado da sala. Tivemos muita sorte, porque as telhas não caíram, voaram, porque se têm caído, os miúdos teriam ficado feridos. E há miúdos que ainda se lembram, eles não são miúdos, são adultos, que se lembram disso, porque ainda há pouco tempo, aqui no supermercado, uma rapariga me falou, e eu sabia que ela tinha sido minha aluna, olhei para ela e conhecia, lembrava-me do nome, mas lembrava-me dela, e ela disse-me quem era, e depois disse-me assim, era sua aluna no ano em que abalou o telhado da escola, não se lembra? Digo, lembro-me perfeitamente. Não. Conselho de Vendas Novas. Os primeiros anúncios de independência manifestados pela freguesia de Vendas Novas remontam pelo menos ao ano de 1884. A 23 de março desse ano, a junta da paróquia oficiava à Câmara de Montemor, censurando-a por não ter aberto concurso ao Partido Médico de Vendas Novas e, em vez disso, ter enviado o médico da vila a visitar a aldeia uma vez por semana. A Câmara deliberou não responder coisa alguma, ou antes responder com desprezo ao insólito procedimento da junta. Mas é com o século XX e o advento da República que a reivindicação de autonomia se vai manifestar abertamente. A 5 de janeiro de 1914, o vereador Pedro Hilário de Matos protestava contra a escassez de verbas destinadas a Vendas Novas. Um outro vereador, João António de Almeida Júnior, associou-se ao protesto e enalteceu os predicados da população. Considerando que Vendas Novas é indubitavelmente o maior aglomerado de população a seguir a Montemor, considerando que Vendas Novas foi o baluarte do Partido Republicano conquistado com sacrifício em plena vigência do regime monárquico, considerando que Vendas Novas é, pelo seu valor político, pela sua situação militar, pela sua importância comercial e industrial, a sede de paróquia com o maior vulto no concelho de Montemor, considerando ainda que Vendas Novas e as freguesias elas anexas têm contribuído há muitos anos para os cofres do município com uma quantia de superior importância, em nome do povo de Vendas Novas, que tenho a honra de representar e como intérprete do seu grande descontentamento, lamenta com muita mágoa a falta de justiça e equidade. Este vibrante protesto onde assombram laivos de independência será subscrito no final pelos 13 outros vereadores.
Pedro Hilário de Matos, Joaquim de Sousa Mendonça e Joaquim Nunes Rodrigues. A luta pelo Conselho atinge o seu ponto alto nos anos de 1950 e 1951. Os membros da Junta de Freguesia insistiram junto do Governo para a criação do novo Conselho. Argumentavam que a sede de Montemor não tem capacidade para poder prover às necessidades de uma terra que hoje lhe é manifestamente superior em muitos dos aspectos que à vida social dos povos interessa. Vendas Novas contaria com 5.500 habitantes e 12.000 na freguesia. Na Escola Prática de Artilharia viveriam permanentemente 1.500 oficiais, sargentos e praças. A vila ufanava de constituir um centro operário de grande valor, com fábricas de tratamento de cortiça, cerâmica, mosaicos, gasosa e pirulitos e lagares de azeite. A Estrada Nacional número 4 de Lisboa a Elvas atravessava o centro da vila e nela se contavam 8 carreiras diárias de caminhonetas de passageiros. A estação de Caminhos de Ferro era o maior movimento do Sul. Lembravam ainda aos expositores a existência de uma rádio, a Rádio Marconi, dos 2 hospitais, um civil e outro militar, os 60 alunos dos cursos do Liceu e do Comércio, os 80 telefones, as 3 coletividades de recreio, o grupo desportivo e os bombeiros voluntários. Com tudo isto, a vila continuava sem água ao domicílio, sem rede de distribuição de energia elétrica, sem rede de tratamento de esgotos e com a maior parte dos arruamentos em situação deplorável. Só a criação do novo Conselho permitiria o pleno desenvolvimento da vila. Assinavam a exposição A Bem da Nação, Vendas Novas Ano Santo, a Junta de Freguesia de 1950, constituída por António de Oliveira, Armindo Filipe e Fernando João Teixeira, e a de 1951, constituída por Manuel Varela Cid e José Pissarra Pires. O movimento pelo Conselho forçava-se às claras. Na ação da Câmara de Montemor de 27 de julho, o vereador, também representante da Junta de Freguesia, Manuel Varela Cid, declarava que tinha a honra de informar o Presidente e a Variação de que se concluir em Vendas Novas o processo para a criação do novo Conselho. Haveriam de passar mais de 10 anos, até que a 27 de julho de 1961, a Junta Distrital do Alto Alentejo desse parecer favorável sobre a reivindicação de levar a vila a Conselho. Mas só, a 7 de setembro de 1962, o Decreto-Lei nº 44.557 institui finalmente o Conselho, designando o Conselho Rural de terceira classe. Vendas Novas celebrou a 6 de outubro as suas festas públicas de elevação ao Conselho. Convidou para elas o Presidente e a Variação da Câmara de Montemor. No entanto, a Variação, interpretando o sentir da população, resolveu não se sentir representado, mas agradeceu o convite. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade.